Continuação do capítulo 9. Transtorno de necessidade. A gênese do mal-estar começa com os transtornos de assentimento, que causam e levam a transtornos de lugar. Esses, por sua vez, causam e explicam os transtornos de necessidade. É o caso quando, especialmente na infância, a satisfação espontânea do que é necessário é alterada, o que nos leva a uma insatisfação muitas vezes crônica, que, então, tentamos compensar de muitas maneiras, com emaranhamentos estrambóticos e complicações em nossos afetos e relacionamentos futuros. A criança não consegue atender sua necessidade de amor, proteção, cuidado, pertencimento, reconhecimento e crescimento, e entra em uma paisagem de caminhos tortuosos e indiretos para conquistar o amor, a sobrevivência e a dignidade. Também entra na paisagem do sacrifício por amor a seus pais. Em outras palavras, quando não sentem os pais em seus devidos lugares, como adultos e doadores, as crianças não conseguem atender às suas necessidades primárias de amor, proteção, cuidado e desenvolvimento, aprendendo assim padrões de apego disfuncionais que são registrados de forma física, emocional, cognitiva e neurológica. Isso perverte o sistema de troca equilibrado e saudável, o responsável e sábio dar e receber, sem jogos psicológicos em seus vínculos subsequentes como adultos. Por sua vez, os transtornos de necessidades dos filhos, quando não são trabalhados e transformados, no futuro causarão transtornos de lugar, quando esses filhos se tornarem casais e pais, e a história será reeditada repetidamente, como flagelo por gerações. Você está ouvindo o canal Paula com Alma. Siga também no Instagram. Os transtornos de necessidade e sua insatisfação provêm o combustível para todos os tipos de transtornos e caminhos indiretos quando se trata de articular o intercâmbio amoroso entre iguais. Daí as complexidades e turbulências no universo dos casais. Perturbações que se expressam, por exemplo, assim: reclamo em vez de assumir e por isso fico frustrado e posso continuar reclamando. Eu me jogo no chão, exigindo que você me levante e faço tudo para que você não consiga. Assim, posso continuar caído no chão. Cuido de você e mantenho você dependente de mim, mas espero que nunca seja o suficiente para poder continuar a me doar a você. Não preciso de nada, então, mesmo desejando estar perto, mantenho você longe de mim e então confirmo que não preciso de nada. Você me adora e me admira, para que eu possa confirmar que sou adorável. E enquanto você faz isso, sente prazer em me acalmar na sua dependência e insignificância, graças a mim. E em mil outras situações. Transtornos de necessidade afetam especialmente os filhos, pequenos e inocentes, quando adultos e pais não conseguem assumir seu lugar e se comportar como tal. As crianças amam de forma espontânea e natural e estão envolvidas com a realidade que se encontram em sua família. A necessidade é transtornada, por exemplo, quando uma criança, em vez de receber de sua mãe o apoio e o calor de que precisa, se esforça para satisfazer essas necessidades da mãe, já que percebe sua carência e sua pouca energia vital. Assume para si um roteiro de salvador ou ajudante, como se estivesse dizendo, entre aspas, em vez de atender às minhas necessidades, tento não perturbar e prefiro ajudar minha mãe. Ou, entre aspas, eu me contento com pouco. Ou, entre aspas, eu me torno invisível. Ou, entre aspas, finjo que não preciso. Ou, entre aspas, fico muito obediente ou rebelde, etc. A criança não só transtorna seu lugar por amor pela mãe, como também não consegue atender às suas necessidades. O fluxo de energia e de seus dons fica comprometido, por isso não seria apenas um transtorno de necessidade, mas também de espontaneidade, naturalidade e desejos da criança. É importante saber que dentro de cada um e cada uma de nós continua vivendo a criança que fomos e que abriu o caminho da maneira que foi capaz, no cenário familiar que chegou e a que pertence. Na criança que vive em todos nós, ainda baila uma dialética entre as feridas sofridas e as defesas que nos ajudam a superá-las em seu devido tempo. Há muitos eus feridos e eus defensivos e um espírito interior que merece dignidade, integridade e significado.
Quando houve ferimentos muito graves, abusos muito cruéis, espancamentos, ameaças, agressões, abandonos ou mesmo ferimentos leves, como falta de respeito e de compreensão, ajuda a buscar mentalmente a criança e dizer-lhe: venho do futuro para dizer que conseguimos, que no fim ficou tudo bem. Olho com amor para o que você teve que sofrer quando criança. Abraço e levo você em meu coração. Se a criança tivesse tido o recurso e a informação do futuro, talvez teria navegado melhor em alguns trechos mais desafiadores. Portanto, essa criança também é uma realidade a qual precisamos assentir. Você está ouvindo o canal Paula com Alma. Siga também no Instagram. Precisamos, então, realizar o processo de integrar o que causou sofrimento à criança. Tudo que a magoou e lhe foi infligido. Agora, mesmo que pareça difícil, também devemos dizer à criança: você precisa saber que não vou mais permitir que você continue dirigindo a minha vida. Isso não é bom para mim. Ou seja, devemos confrontar a criança também a partir de nosso lugar de adultos. Uma das frases favoritas do repertório adulto é, entre aspas, é bom para mim. Ou, entre aspas, não é bom para mim. Porque a criança que vive dentro de nós e que foi criada dessa maneira continua alimentando suas feridas e defesas, as quais sente que deve lealdade, distorcendo o presente com seus óculos velhos e criando profecias de sofrimento para o futuro. Não há apenas uma criança inocente e ferida em nosso interior, mas também uma criança tirânica e profética. Tirânica porque assume o controle da pessoa, colonizando sua vida em lealdade às feridas da infância, aos acontecimentos em seu sistema de origem, ao qual permanece apegada. É triste e incrível como, com frequência, a vida gira em torno dessas marcas de sofrimento infantil e como nos mantemos leais a elas. Esse pequeno tirano deve ser questionado e interpelado para que saia da direção e permita que a pessoa se abra para viver mais em seu presente. Por outro lado, é profética porque gera marcas corporais e cognitivas que determinam como deve ser o futuro, ou seja, profetiza o que será, especialmente em suas relações emocionais e sentimentais, trazendo geralmente os cenários antigos e as danças relacionais infantis. Questionar a ditadura da infância e suas profecias é uma importante área de trabalho para eliminar o sofrimento de nossas vidas. Mas não é fácil, porque aquilo que nos prende é muito forte. Não basta compreendê-lo e desejá-lo, você também precisa trabalhá-lo. E isso nos coloca no processo de revisão das dinâmicas familiares, o lugar que assumimos dentro delas e nossas feridas de desamor. Às vezes fico perplexo ao conhecer pessoas que querem fazer uma constelação familiar, mas não trabalhar consigo mesmas. Acho uma contradição. O valor de uma constelação como ferramenta para o trabalho terapêutico é determinado pelo processo de transformação e trabalho interno que ela promove. Não é algo fechado em si mesmo. Em vez disso, é uma sinfonia inacabada que ditará novas músicas se trabalharmos com nós mesmos. Acho que em algumas pessoas há a ideia infantil, promovida pela criança tirânica e profética, de que a constelação ou qualquer outra experiência terapêutica fará o trabalho sem que a pessoa precise fazer nada. Às vezes, a pretensão é muito mais acrobática. Olha, eu gostaria de mudar isso porque não estou muito bem, mas será que isso é possível sem que eu tenha que mudar nada em mim? Com sorte, no trabalho terapêutico, os transtornos de lugar e labirintos da insatisfação das necessidades serão compreendidos. Mas para isso, precisamos renunciar às velhas posições infantis, mudar e amadurecer. É melhor evitar que a terapia jogue o jogo das pessoas, alimentando inadvertidamente a tirânica e profética criança dentro delas. Não é fácil questionar profecias ou roteiros. Às vezes, eles estão muito escondidos. Queremos que a vida nos confirme que as coisas são como decidimos que elas tinham que ser quando éramos muito crianças. Inconscientemente, na maioria das vezes. Mesmo que elas nos tragam desconforto, não importa o quão paradoxal isso possa parecer. As profecias são do tipo, entre aspas, a melhor maneira de lidar com os transtornos familiares é sentir-se superior. Muito soberbo ou muito importante. Ou, ao contrário, entre aspas, a melhor maneira é tornar-se invisível. Ou, entre aspas, a melhor maneira é ser a vítima. E você assume esse papel de vítima e faz com que a vida confirme suas profecias com novas feridas, que reforçam a sua posição.
Há, portanto, um vício no vitimismo, que precisa ser confirmado, ou um vício em superioridade ou inferioridade, timidez ou medo ou alegria compulsivos, ou o que quer que seja. Mas são profecias terríveis porque dificultam o movimento livre da vida. No movimento livre da vida, às vezes somos grandes, às vezes pequenos, às vezes nos sentimos tristes, às vezes alegres, às vezes fortes, às vezes vulneráveis, às vezes confusos, às vezes assustados. E todas as experiências, quando não são compulsivas e não têm do nosso roteiro profético, são grandes recursos que a vida nos disponibiliza para dançar com ela. Para viver o que o momento exige. A profecia se opõe a esse livre movimento da vida. Esse transtorno de necessidade também é sustentado pelo amor cego, sobre o qual já falei. Por não nos sentirmos amados, satisfeitos e livres, assumimos lealdades cegas com nossos pais e com seus fardos, tristezas e destinos de sofrimento. Os transtornos de lugar de nossos pais levam à falta de amor e apoio experimentado pelos filhos, mas ainda mais profundamente ao fato de que as crianças estão envolvidas com eles e levando suas cargas, que podem assumir formas muito dramáticas. Entre aspas, morro em seu lugar, querida mamãe. Entre aspas, estou doente para você ganhar força. Entre aspas, assumo a culpa por você. Entre aspas, cuido de você como um pai, mesmo sendo eu o seu filho. Etc. É importante que isso seja entendido. Os problemas não só vêm da falta de amor, mas, ao mesmo tempo, o amor da criança pode ser tão irrefletido e biologicamente excessivo que assume identidades, sacrifícios, sintomas e doenças com a esperança secreta e inconsciente de ajudar os pais. O filho, sendo incapaz de tolerar, suportar e respeitar o sofrimento de seus pais e entes queridos, postula-se como uma espécie de pequeno herói que fará tudo por amor pela sua família. O caso de Guilherme continua a nos ajudar a ilustrar isso. Em sua infância, ele aprendeu a não contar com sua mãe como fonte de nutriz de amparo. A mãe, tomada por seus traumas não resolvidos, estava presente em um sentido formal e funcional, até parecia estar perdendo a vida por seu filho, como se ela tivesse que compensar algo, talvez sua ausência. Mas não em um sentido emocional e vinculante. O filho sentiu claramente essas lacunas na mãe e, inevitavelmente, se posicionou a respeito delas. Por um lado, sentiu que tinha que confortar a sua mãe e cuidar dela. Então, imperceptivelmente assumiu essa direção nos intercâmbios afetivos com ela. Passou de filho para cuidador, em um lugar de superioridade. Definiu-se como se estivesse acima da mãe. Por outro lado, ele aprendeu a empurrar para as sombras de sua consciência seu desejo da presença da mãe e interrompeu o fluxo espontâneo e natural de sua necessidade. Em vez de ir até ela quando precisava, aprendeu a identificar o quanto sua mãe precisava dele. Experimentou, como compensação por seu eu ferido e frustrado, um eu orgulhoso, falsamente engrandecido e especial, porque se sentia relevante e útil para sua mãe. Poderíamos dizer que ele também é órfão de certa forma, fazendo sua realidade assumir os mesmos contornos da realidade da irmã, entregue para adoção pela mãe, e que a mãe não podia dar a ele muito mais do que havia dado à irmã entregue para adoção. Para se defender, ele havia fechado as comportas da sua necessidade e do seu sentimento de orfandade, empurrando-os junto com sua dor para o órfão dentro de si. Qual é a profecia dele? Que em seus afetos ele deve comandar o tráfego afetivo e ter um lugar de doador, deixando suas necessidades encurraladas ou reprimidas, e que o outro, além disso, deve encarnar uma figura problemática. Você está ouvindo o canal Paula com Alma. Siga também no Instagram. Transtornos de presença, dignidade e poder pessoal. Seguindo a cadeia de causalidades que estamos traçando, direi que os transtornos de necessidade desembocam no seguinte: transtornos de presença ou, se desejado, de poder pessoal, um flagelo muito doloroso e, por outro lado, generalizado. Todos nós temos a capacidade de estar conectados com o nosso corpo naturalmente, de viver no presente, de existir em sintonia, na verdade e na intimidade com nós mesmos e com os outros, de sentir a confiança com que a vida traz a cada momento,
sabendo que conseguiremos e, acima de tudo, de dançar com atenção plena com os nossos sentimentos e experiências, assumindo cada um deles. Estamos presentes, vivos, somos reais e temos uma inclinação para a surpresa e para certa espontaneidade e sentido lúdico. Na presença, podemos ser o que somos a cada momento e compartilhar isso com os outros, se assim for o nosso desejo. E podemos ouvir e respeitar os outros para que eles sintam seu direito legítimo de ser como são naquele momento específico, seja o que for que vivenciem. No entanto, quando a presença e o poder pessoal são comprometidos, um movimento de fabricação e impostação de nós mesmos e do mundo é quase inevitável, subscrito com ideias e crenças mais tendenciosas e estranhas do que certas. Em vez de vivermos em nós mesmos, nós nos traímos e nos ausentamos da nossa visão e do nosso centro. Criamos um personagem e nos afastamos de nós mesmos. Na primeira parte do livro, citamos San Juan de la Cruz, em seu Cântico Espiritual. Olhe para a dor do amor que não se cura, senão com a presença e a figura. Não deveríamos cultivar cada vez mais a presença como atitude natural frente à vida? Estar presente no momento, não ausente. Estar presente agora e não em outro momento. Estar na verdade e não nas ideologias. Estar na verdade e não apenas em nossas construções mentais. Estar no fluxo e não no que está paralisado. Habitar nosso interior completamente e nos sintonizarmos com o corpo e sua sabedoria espontânea a cada momento. E habitar toda a vida, amar a realidade como ela se manifesta, sempre nova, entrar em contato com a proteção inabalável de nossa consciência que tudo abrange, percebe e abraça, no fluxo do contínuo presente. O transtorno de presença é um mal tão comum que nem o percebemos. Estamos todos tão alienados de nós mesmos e da nossa natureza que a falsidade, o artifício e o desgosto em relação a nós mesmos e à vida são tão óbvios quanto normalizados. É como se vivêssemos em um país de cegos onde ninguém percebe sua própria cegueira, onde crianças inocentes e espontâneas conseguem ver o rei nu, enquanto todos os adultos fingem vê-lo vestido com um traje esplendoroso, como contado na fábula do novo traje do imperador, de Hans Christian Andersen. Na presença natural, encontramos o poder pessoal, que pouco tem a ver com a competição ou a imposição aos outros ou, ainda de forma mais oculta e dramática, sobre si mesmo. Muita violência exercemos contra nós mesmos, tentando ser diferente de quem somos, ou contra os outros para nos posicionarmos a partir do nosso roteiro profético, em vez de a partir da vontade do nosso coração. No entanto, encontramos o poder pessoal quando estamos firmes em nosso centro e a partir daí desenvolvemos ações essenciais no mundo. Habitar nosso interior, estar em casa, amar a verdade e ser honesto consigo mesmo e com os outros são atributos de presença e de poder. Neles também encontramos um profundo senso de dignidade, de sermos dignos sem nenhuma razão a mais, pelo que há e pelo que somos a cada momento, e não pelo que outras vozes ditam sobre o que deveria ser ou o que deveríamos ser. Concordo plenamente com Virginia Satir quando ela descreve o poder pessoal com suas 5 liberdades. A liberdade de ver e ouvir o que é, em vez do que deveria ser. A liberdade de dizer o que você pensa e sente, em vez do que deveria pensar e sentir. A liberdade de sentir o que você sente, em vez do que você deveria sentir. A liberdade de pedir o que você quer, em vez de sempre ter que pedir licença. A liberdade de assumir riscos por conta própria, em vez de escolher estar sempre seguro e não perturbar a tranquilidade. Ou seja, presença. Poder e dignidade significam que estou aqui, agora, perto de mim, estou perto da vida, que está em movimento e que estou experimentando momento a momento. Dignifico minha vida quando não me envergonho do que é, nem a perverto com uma narrativa a partir de um roteiro vitimista ou grandiloquente, a partir de qualquer outro roteiro estereotipado. Mantenho-me em minha dignidade, no meu poder, o poder de estar onde estou, de não precisar estar em um lugar diferente. Essa é a base da autoestima plena, que se expressa como uma concordância com o que experimentamos em cada momento, não por uma versão cor-de-rosa ou cheia de positividade, ou o seu oposto. Muitas pessoas dizem que se amam como se algo assim pudesse ser uma decisão conceitual,
O amor próprio é reconhecido pela forma como testemunhamos uns aos outros e estamos honestamente junto ao que existe, não como uma ideia. Alguns que afirmam se amar parecem amar a ideia de que se amam, mas não conseguem ser apreciadores de certas áreas de si mesmos, que não empurradas para o ostracismo de seu subterrâneo psíquico e de seu eu inconsciente. Essa presença e poder são postos à prova quando há experiências internas que distorcem com nosso roteiro profético, ou diante de eventos difíceis na vida que não estamos esperando. Quantas vezes eu ouvi dizer: eu era um cara forte e pensei que as pessoas que sofriam eram fracas e não sabiam o que estavam fazendo. Até que fui acometido por um transtorno de ansiedade e procurei ajuda. Nunca pensei que pudesse me sentir tão frágil. Ou, sempre me identifiquei como alguém incapaz de realizar algo, presa em uma grande dependência. Mas, estranhamente, quando meu marido me deixou por outra mulher, experimentei minha autonomia pela primeira vez. E, para meu espanto, surgiu uma força desconhecida. A presença e o poder pessoal consistem no esforço constante de dizer: sim, concordo com o que estou sentindo, pensando, experimentando ou expressando agora. A vida é estúpida? Se estou me sentindo triste, é porque a vida está errada. Ou trata-se de uma ajuda, um recurso que ela me disponibiliza para que as coisas estejam assim agora e possam metabolizar a frustração ou a perda. O mesmo se eu estiver envergonhado, alegre ou magnânimo, ou se me sentir idiota ou desamparado. Tudo tem seu momento sob o sol, sem dúvida. Uma transformação simples, mas notável, que teria grande significado na vida das pessoas e sociedade, seria passar de uma atitude existencial disjuntiva a uma atitude copulativa. Cópula, união, integração, inclusão são palavras que militam em total integridade e imunizam contra a dissociação e a falta de sentido. A presença é uma gramática existencial copulativa, tanto interna quanto externa. Vamos considerar o poema de Rumi, A Hospedaria? O ser humano é uma hospedaria. Todas as manhãs, um novo recém-chegado. Uma alegria, uma tristeza, uma maldade, uma certa consciência momentânea chega como um visitante inesperado. Deles as boas-vindas e receba a todos, mesmo que fossem uma multidão de arrependimentos que esvaziam violentamente a sua casa. Mesmo assim, trate cada convidado com honra. Ele pode estar criando o espaço para você ter um novo deleite. Para o pensamento sombrio, para a vergonha, para a malícia, receba-os na porta com um sorriso e convide-os para entrar. Seja grato a quem vier, porque todos foram enviados como guias do além. Vamos abandonar a dialética entre um ou outro. Vamos ser ousados e adotar a atitude de um e outro. Não de inteligente ou burro, mas inteligente e burro. Não é alegre ou triste, mas alegre e triste. Não é o pai ou a mãe, mas o pai e a mãe. No filho, tudo é bem-vindo. O que é, o que somos, o que são. A presença pura é, portanto, também assentimento. Este é o princípio norteador subjacente aos métodos de terapia que mais pratico, a Gestalt terapia e as constelações familiares. Às vezes me perguntam, mas como você concilia a Gestalt e as constelações? E respondo, muito simples, não vejo muita diferença. É verdade que a Gestalt é especializada em trabalhar assuntos e personagens internos para nos aproximar de nós mesmos, harmoniosos, congruentes, responsáveis, integrais, enquanto as constelações se concentram mais em vínculos externos. Mas tudo que acontece dentro acontece fora e vice-versa. A abordagem inclusiva e copulativa é comum a ambos. Sim para isso e sim para o outro, e além. Sim ao meu tédio, sim à minha alegria, sim ao meu desespero, sim à minha raiva, sim para o casal, o ex-parceiro, o pai, o avô, independente do que tenha acontecido. Eles fazem parte da história da nossa vida. Sim para a vida, que está em movimento, porque a vida é movimento, não para. Quando as coisas estão em movimento, elas não são um problema, elas são uma experiência. Em vez disso, as coisas que param se tornam problemáticas e, como água parada, fedem. Quando, não querendo ficar tristes, paramos de olhar para a tristeza, por exemplo, ela pode se desagradar na forma de ansiedade ou outros sintomas no corpo. Isso é um problema. Mas nada que esteja em movimento é um problema.
Na melhor das hipóteses, o balanço da vida não pode ser só agradável, mas também pode ser bem-vindo. Você está ouvindo o canal Paula com Alma. Siga também no Instagram. Voltemos a Guilherme e o seu personagem Salvador, que comportava superioridade e pseudo-grandeza. Seu roteiro parecia ativado para detectar os problemas dos outros, mais que seus talentos e potencialidades. Qualquer situação que apontasse sua própria pequenez e necessidades eram literalmente ignoradas. Em sua autoimagem, acreditava que tinha grande autoestima, como uma pessoa capaz e cuidadora, sem perceber que estava descrevendo sua própria escravidão, a de sempre ter que ser assim. Tratava-se de uma identificação com a autoestima conceitual, pois ele na verdade não foi capaz de perceber ou amar seus sentimentos de fragilidade ou dependência, nem a face da criança interior que ficou deprimida por sentir a ausência da mãe, apenas compensada por uma hiperpresença funcional e formal dela. Em suma, não era livre. Carecia de presença que lhe permitia respirar com facilidade e acolher tudo o que sentia, o que teria deixado mais livre para fluir com a realidade em vez de passá-la através do seu filtro automático de Salvador. Filtro que dava outra cor à sua realidade, insuflando energia de traumas emocionais da sua infância e dificultando estar aqui, estar agora, no fluxo que a vida mutuamente traz a cada momento. Transtornos narrativos e de explicabilidade. O gradiente de transtornos que venho explicando continua com os transtornos narrativos, que se referem à maneira específica pela qual construímos, explicamos e desenvolvemos nossa realidade dentro de um andaime narrativo e cognitivo, que a justifica e a torna aparentemente racional e previsível. Ausentados do nosso ser, experimentamos a nós mesmos e ao mundo a partir da torre de vigilância do nosso personagem, com sua explicação e com o governo de suas ideologias. Como venho dizendo, criamos argumentos e os defendemos como se fossem a verdade, porque não entendemos que eles são apenas narrativas enviesadas e alimentadas pela nossa falta de ser. Contamos a nós mesmos e aos outros o que nos convém, o que não ajuda, porque nos mantém cada vez mais longe de nós mesmos, da nossa realidade e dos verdadeiros assuntos da vida e da história familiar. As famílias, por exemplo, geralmente constroem narrativas que distorcem a verdade pelo procedimento de ampliação de alguns fatos e pessoas e excluindo, odiando ou apequenando outros e outras. Vimos isso no caso do avô, elevado a mito por suas medalhas na guerra, quando, ao mesmo tempo, não havia olhar ou compaixão para com aqueles que perderam suas vidas. As boas narrativas incluem a todos, sem exceção. Estão assentadas mais próximas aos fatos e caminhos abertos e possibilidades, em vez de nos manter limitados e fictícios. Não há dúvida de que os humanos são seres narrativos, bem como mamíferos e vinculares. Temos um córtex linguístico racional que permite que nos afastemos da realidade de nossas experiências e possamos elaborá-las, explicá-las, dotá-las de sentido, decorá-las, disfarçá-las, torná-las ficção, com o objetivo de metabolizar e canalizar melhor nossos processos emocionais e orientar-nos para a dignidade e sobrevivência. Se não tivéssemos esse cérebro mais moderno, só poderíamos processar o que acontece em termos do sistema nervoso límbico ou emocional e do reptiliano instintivo, o que nos deixaria na mesma situação que nossos irmãos animais, que não têm linguagem nem cronologia. Por um lado, para melhor, viveríamos o aqui e agora. Por outro, para pior, não seríamos capazes de planejar e elaborar. De qualquer forma, os seres humanos não só vivem na realidade, mas também nos relatos. Nós e a realidade somos mediados por uma narrativa que a descreve e atinge com o filtro que nos é possível, ou o que mais convém. No entanto, geralmente essa narrativa tem pouco de racional, uma vez que se baseia em combustíveis emocionais que alimentam e sustentam nossas crenças, valores e pontos de vista. É por isso que, entre outras razões, é tão difícil que as pessoas se entendam, porque nossas crenças são mais loucas que sãs. Não podem ser muito sãs se estivermos dispostos a matar por elas ou ganhar inimigos por defendê-las. Muitas vezes ouço, por exemplo, a frase "não é normal" para referir-se a comportamento ou ideias de outra pessoa que não se encaixam nos seus próprios, com o agregado agressivo de se sentir dono da massa crítica
que determinaria a suposta normalidade. Vivemos, então, na narrativa, a palavra que está em moda hoje em dia. Fala-se muito sobre relatos, narrativas, storytelling, discursos, pontos de vista, tergiversações, manipulação, alternative facts, fake news ou pós-verdade, quando, com frequência, tudo isso mascara as técnicas de agitação e propaganda tão caras aos adictos do poder. São todos termos que aludem a como a realidade é objeto de falseamento, distorção e traição por parte de agentes que buscam fazer prevalecer a sua própria história. Na minha opinião, não há dúvida de que estamos imersos em histórias coletivas, sociais, políticas, econômicas, familiares, pessoais e íntimas que moldam a paisagem de potencialidades, estilos e formas de viver dentro de um determinado contexto. Mas elas geralmente abrigam, ao mesmo tempo, algo opressivo e alimentam o idiota dentro de cada um, que muitas vezes queremos tornar mais culto. De certa forma, ficamos subdesenvolvidos se nos mantermos apenas na história, em julgamentos e preconceitos, e perdemos o acesso ao contemplativo silencioso enquanto não nos desenvolvemos mais como juncos flexíveis. Como exercício, poderíamos tentar receber contemplativamente alguém com quem estamos nos encontrando, realmente escutando e colocando em suspensão nossos julgamentos e preconceitos sobre essa pessoa. Vamos descobrir o que acontece quando fazemos isso. O que acontece em você e como você vê o outro? Ou, diante de qualquer problema que você tem em sua vida, como seria olhar para ele e enfrentá-lo sem conceituá-lo, apenas contemplativamente? Não estou dizendo que você deve parar de pensar, em absoluto, mas tente pensar com seu coração ou com seu ventre. Se o verdadeiro desenvolvimento é amor, ele não vem com histórias e conceituações, mas em silêncio, algo natural do coração. Devemos garantir que a história inclua a realidade em vez de se afastar dela, que a integre, respeite e a torne mastigável e digerível, que não se torne uma enorme teia de aranha que nos envolve e nos prende. Evitemos ser canibalizados por nossa narrativa, que substitui a presença ou é precedida por um transtorno de presença e alimentada pelo velho combustível de nossas tramas emocionais não resolvidas e necessidades insatisfeitas. A narrativa que nos faz mal é aquela que não tem amor e nos separa dos demais. Poderíamos dizer, em termos míticos, que a famosa expulsão do paraíso ocorre quando comemos da árvore do bem e do mal, que também poderíamos chamar de árvore da narrativa, da separação de uns em relação a outros. A perda do paraíso é a transição da vida vivida para a vida relatada. Nesta linha, há dois caminhos que nos ajudam na direção do bem-estar, ou, em outras palavras, da ausência do sofrimento. Primeiro, esteja ciente de que toda narrativa é apenas uma história e não devemos levá-la tão a sério. Devemos até duvidar ou questionar essas histórias, porque sabemos que tendem a distorcer a realidade. Muitas terapias trabalham nessa direção, discutindo nossas crenças e reconstruindo e flexibilizando aquilo que contamos para nós mesmos. Em segundo lugar, aprenda a tecer relatos inclusivos e translúcidos, onde nos mostramos em nossa franqueza, sem nos esconder, com respeito à realidade e, acima de tudo, com fraternidade, que não gerem bandos ou inimigos. Quantas histórias políticas, sociais, familiares ou pessoais você conhece que não incluam um nós, os bons, e um eles, os maus? Quantas histórias você conhece onde todos têm sua face resguardada, sejam dignos e ocupem um bom lugar? De fato, se nossa história for inspirada e aromatizada pelo lugar interior da não-história, da mente contemplativa, ela será reconhecida por trazer paz e fraternidade. Talvez seja por isso que Nietzsche tenha postulado uma dimensão além do bem e do mal, bem como a morte de toda ideologia. Narramos a vida de acordo com nossa profecia, quer dizer, envolvemos nossa realidade em argumentos brilhantes para ficarmos onde estamos. Essas narrativas, essas explicações que nos damos sobre o motivo de sermos do jeito que somos ou nossa vida ser do jeito que é, são uma das áreas de intervenção terapêutica para resolver os nossos problemas. De onde eles vêm? Como eles foram criados? Em que experiências históricas de nossa vida eles estão inseridos? Acontece
que nossa vida é baseada em certos argumentos sobre por que as coisas têm que ser do jeito que são. Se você ouvir, por exemplo, uma pessoa com uma profecia infantil de vítima, você perceberá que ela seria capaz de matar para manter essa posição, envolvendo-a com razões sólidas e narrativas convincentes nas quais a vida lhe faz mal e lhe prejudica. Por esse motivo, gosto de dizer que estamos infelizes sim, mas com argumentos brilhantes, e somos muito bons em perpetuar nossos pontos de vista em vez de mudá-los. Toda narrativa é uma ficção que, com sorte, abrirá caminhos de vida e, com menos sorte, os fechará. As narrativas que nos fazem bem criam novos recursos, esperanças e caminhos. As narrativas que nos fazem mal, por outro lado, são histórias que contamos a nós mesmos. Nos restringem e fecham caminhos vitais, muitas vezes resultando em ideias loucas que nos parecem plausíveis, porque em determinado momento cumpriram a função de mitigar ou tornar a ferida mais suportável. O risco, em qualquer caso, é ser preso pela própria narrativa, na explicabilidade de si, e dar preferência à história em vez da vida. É preciso escolher entre viver ou contar, morrer vivendo ou morrer por fabulação. Melhor dito, entre viver a vida e estar meio morto, apegado à história e às ideologias. Daí a importância de ajustar nossas lendas à realidade, porque quando conseguimos fazê-lo, permanecemos em nossa presença, poder e dignidade. Alguns terapeutas incentivam a explicabilidade excessiva de seus pacientes, com mapas e teorias sobre si mesmos, como alternativa à sua impotência profissional, especialmente quando não consegue semear e ajudar a desenvolver neles o poder e os recursos necessários para lidar com seus problemas e transformá-los. As explicações, às vezes, são como chupetas ou consolos. Elas geram a ficção de que sabemos, mesmo que não saibamos como mudar. É verdade que interpretar ou oferecer significados alternativos para tornar a estrutura da trama flexível ajuda, mas uma explicação nem sempre é um movimento de solução e vida. Acredito que não será de muita ajuda aos pacientes se tiverem ideias muito boas e novas sobre si mesmos e sobre sua história, mas suas vidas continuarem iguais. 1 grama de novidade é mais importante para a realidade do que 1 tonelada de teorias sem ação. É por isso que a narrativa que nos faz bem sempre nos leva a uma boa ação, que muitas vezes nos transforma. Quando os terapeutas já não sabem e a terapia não ajuda o paciente, ficamos tentando explicar com brilhantes teorias o motivo de seu sofrimento. Entretanto, entretemos o paciente, mas não o ajudamos a chegar mais perto de abordar e integrar sua realidade e soluções. Nós o trancamos na máquina do pensamento e o afastamos da vida. Na Gestalt terapia, seu criador, Fritz Perls, chamou de bullshit, besteira, bobagens, essa verborreia e as cabriolas narrativas que nos afastam de nossa experiência e da verdade do aqui e agora. As narrativas freiam a vida porque atacam o agora. Se você se sentir forte, sinta-se forte agora, mas não precisa criar uma identidade de pessoa sempre forte. Se você gosta de andar de bicicleta, vá andar de bicicleta, mas não precisa inventar uma identidade de ciclista. Se você ganhar $1 milhão, você não precisa inventar uma identidade vencedora ou rica. No máximo, como vimos, as identidades são roupas ou veículos que nos levam daqui para lá, mas não são o centro do nosso ser. Em sintonia com essa posição de salvador desenvolvida em relação à sua mãe, Guilherme criou, sem estar ciente disso, uma história interior que descrevia o mundo como um lugar de pessoas necessitadas e em sofrimento, em dança com os cuidadores e com as pessoas generosas. Ele ocupava um lugar entre os últimos, os bons samaritanos dedicados a localizar almas perdidas para ajudá-las. Sua experiência emocional com a mãe era muito clara. Ele tentou preencher a aridez de seu coração e aliviar a profunda tristeza de seu rosto. Todos nós precisamos de ajuda em algum momento, e todos nós a dispensamos. Faz parte do jogo relacional. Mas a narrativa de Guilherme era muito rígida. A realidade era composta por aqueles que salvam e aqueles que são salvos.
E para um salvador, é difícil ter um bom relacionamento com alguém que garanta sua autonomia, que assuma a responsabilidade por si e tome suas próprias decisões afetivas. Ele não sabe onde se posicionar diante de uma pessoa assim ou como se relacionar intimamente com ela, e encolhe gravemente seu espaço experiencial. Então, quando sua parceira decidiu terminar o relacionamento afetivo, ficou chocado e entrou em negação, como se dissesse: Como é possível que alguém comande o trânsito afetivo da minha vida e esse alguém não seja eu? Essa era uma de suas ideias mais loucas. Gerenciava e dirigia os movimentos afetivos com as pessoas com quem se importava. Sua demanda terapêutica era muito clara. Há 2 anos minha parceira me deixou e eu não avancei 1 milímetro no meu luto. Ainda estou irremediavelmente preso e não estou livre para um outro relacionamento, lugar ao qual eu gostaria de chegar. Poderíamos dizer que o fato de a sua parceira o tê-lo deixado evidenciou sua montagem e o colocou em um lugar de muito protagonismo, o que é comum. Muitas das crises dos casais ou de outros tipos servem ao propósito de desmantelar nossas narrativas e posições afetivas, e são ótimas oportunidades para enfrentar as próprias sombras pessoais e familiares. Talvez seja bom pensar que Deus, ironicamente, nos dá o que não queremos porque é disso que precisamos. No caso de Guilherme, sua parceira deve ter se cansado do que poderíamos chamar de excesso de amor, capaz de detectar todas as suas necessidades e satisfazê-las, sem entender que, dessa forma, a colocava em um local de incapacidade e a definia como dependente e problemática. Ela se cansou de estar nesse lugar e, em um ato de autonomia, decidiu se separar. Ele estava quebrado, confuso, com uma sensação de irrealidade, pois o normal para ele era comandar as questões afetivas, como fez com sua mãe, desde sua ficção como homem cuidador. Seu código de crenças começou a se desfazer e ele teve que começar a mergulhar nas antigas tramas com a mãe. Em sua experiência de não ter se relacionado adequadamente e em seu sacrifício amoroso por ela, para preencher suas carências e, assim, expandir o espaço de sua presença e transformar sua narrativa enviesada. Você está ouvindo o canal Paula com Alma. Siga também no Instagram. Transtornos de sentido. Finalmente, o cenário mais lacerante da miséria humana se encontra na paisagem dos transtornos de sentido. Poderíamos dizer que, devido a sérios transtornos de assentimento, que causam sérios transtornos de lugar, que causam tremendos transtornos de necessidade, e depois de presença, e depois de narrativa, chegamos a um absurdo existencial que, às vezes, pode levar a destinos tristes, como suicídio, autodestruição, como drogas e outras coisas, doenças mentais, depressões graves ou comportamentos violentos. Lugares, todos eles, nos quais a distância de nós mesmos se tornou tão séria que morrer ou matar não mais importa, e a conexão espontânea com o gozo de viver tornou-se dramaticamente comprometida e opaca. Essa cadeia de deformações do que seria um ideal de saúde e bem-estar finalmente adquire contornos de um mal profundo ou doença espiritual, a perda de conexão com o sentido. Então, falham todas as tentativas de nos orientarmos nos labirintos das narrativas, de superar a necessidade frustrada ou a inocência violada, de encontrar o nosso tão desejado lugar no mundo e na família e encarar de frente a verdade oculta dos fatos. E o abismo aparece. É a paisagem de desolação interior, doença mental, comportamentos autodestrutivos ou heterodestrutivos, suicídio e vácuo infértil profundo que nem sequer é carência. Ausência tem, pelo menos, vida e desejo, mas sim a falta de sinapses e desejo pelo mundo ou por si mesmo. É aí que muitas pessoas experimentam a desconexão com a vida. É um grande sofrimento saber que você está presente na vida e, ao mesmo tempo, sentir-se exânime, desconectado, no nada, como se as coisas continuassem a acontecer, mas você não participasse nem vibrasse com elas. A música continua a soar, mas as orelhas estão cheias de cera e a mente ficou intoxicada, com palavreados inúteis, e o corpo está ausente de si mesmo. As melodias que servem às danças da vida ficaram obstruídas para a própria dança. Há algum tempo, um livro de William Blake, ilustrações do livro de Jó, caiu em minhas mãos.
Na Inglaterra, no final do século XVIII e no início do século XIX, Blake era uma amálgama peculiar de poeta, artista e místico que recriou seu próprio imaginário mitológico, religioso e profético. A primeira ilustração do livro mostra Jó e sua esposa e filhos inclinados lendo o livro das Sagradas Escrituras. Atrás deles está a árvore da vida, da qual eles parecem permanecer distantes, com seus ramos cheios de instrumentos musicais, violinos, trombetas, flautas, harpas, etc., como se fossem frutos abundantes. É extremamente expressivo que estejam de costas para a árvore, da vida e sua música, lendo as Sagradas Escrituras. Isso significa que a vida é interrompida, agonizante, fechada em códigos, imperativos, regras. Pode parecer que a música e o espírito da vida estão mutilados e envolvidos em letra pura. No entanto, no final da jornada da transmutação, na última imagem, Jó e sua esposa e filhos não leem mais os livros da lei, mas formam uma espécie de orquestra onde todos tocam algum instrumento. Aparentemente, Jó entendeu a proposta divina acima da lei sagrada. Colheram os instrumentos da árvore da vida e tocam a música que nos dá o som com o qual dançamos. As tábuas sagradas da lei, seja qual for sua ordem, são humanas, são narrativas e nos separam de Deus, e, portanto, do sentido, que não deixa de ser pura conexão com o espírito. Somos seres dançantes. A letra mata, mas o espírito dá vida, escreveu Blake. Em um nível, percebamos o significado de viver por algo, acordar de manhã e cuidar de algo ou de alguém, ou seguir um propósito que nos encoraja, que nos completa e que impulsiona nossas almas, como o ensinamento do homem que, aos 96 anos, está plantando uma ameixeira, imaginando as deliciosas ameixas que dará e que ele ou outros comerão, como o famoso Viktor Frankl, que criou a logoterapia, ou terapia do sentido, depois de ter vivido nos campos de concentração nazistas e depois que viu a morte de seu pai, mãe e esposa grávida dentro deles. Embora pareça incrível, para sobreviver, Frankl tentou encontrar sentido em seu próprio sofrimento e na penúria de um devir tão ameaçador, também com imagens de futuro e propósito, em que ele se viu, quando o pesadelo terminasse e estivesse livre de novo, dando palestras e ensinamentos sobre a psicologia dos campos de concentração e situações extremas de vida e morte. Como é importante para o sentido manter a esperança de que algo novo possa começar e que alguma coisa possa mudar. Mas, em outro nível, a conexão com o sentido é, para muitos, a ligação com o transcendente, com o divino, com o que permanece além de si mesmo. Ninguém sabe em que consiste, mas quase todos nós temos a intuição de algo maior, de um espaço de mistério, que tudo abarca e tudo sabe, como uma força ou batimento cardíaco em que, apesar da morte, ou talvez graças à morte, tudo faz sentido. É daí que viemos e é isso que nos sustenta. Gosto de me perguntar, além de toda a decoração ou postulado espiritual, será que este amparo no sentido e espírito está em sintonia com aquele algo criativo entre os pais, que não é o pai, que não é a mãe, mas que os uniu para tecer a vida de cada um de nós? No sentido mais simples possível, não poderíamos pensar que o que nos ampara e nos dá sentido, apesar dos pesares, mesmo quando as coisas estão indo mal, é precisamente a conexão interior com os pais e, especialmente, com aquela força criativa que os conduziu como veículos criadores da vida? A porta se abre para o transcendente através do reconhecimento e rendição perante algo maior que nos transcende, a nós e a nossos pais, em uma linha para o infinito ancestral. Essa força é a representação da vida para cada um de nós e a plena sintonia com os pais, bem como a fonte que nos dá significado também nos trechos mais inclementes da vida. Sentimos isso nesse lugar, um pouco atrás, e em meio aos pais, nessa conexão, experimentamos o sentido da vida. Sentimos que, apesar do que acontece, há uma conexão básica e o fogo ainda está aceso. É por isso que é tão importante nas constelações e no trabalho terapêutico encontrar um bom lugar em relação ao pai e à mãe e honrá-los,
o que quer que tenha acontecido, pelo menos como meios providenciais da vida, e geralmente para muitas outras coisas, abrindo-nos ao que os uniu, a trepidante, lúcida, tenra, vertiginosa e criativa música da vida. Em conexão com essa música, nos sentimos seguros e em casa. Você está ouvindo o canal Paula com Alma. Siga também no Instagram. O transtorno de sentido, portanto, resulta de uma desconexão em relação ao espírito vivo de nossos antepassados e ao fogo que foi sendo transmitido graças a esse Deus Criador. Se experimentarmos essa sintonia com eles, é mais difícil descarrilhar e mais fácil superar os embates difíceis. Esse sentimento é preservado vividamente em tradições e contextos mais tribais e comunitários, que são sentidos em união viva com o espírito e a força dos ancestrais. Essa força é a adesão espiritual. A forma mais fundamentada e simples de espiritualidade reside na conformidade agradecida, amorosamente existencial, quando não emocional, com a maneira como a vida nos foi legada. Quando o sentido é perdido, entendido como a clara convicção de que a vida é boa e valiosa a cada momento e situação, o valor da vida também se perde e, como eu disse, não importa mais matar ou morrer. O que é valioso no viver fica esquecido na discussão, mas o sentido é perdido como desembocadura de uma cadeia que começou a se opor ao que a vida queria. Então se manifestou em perdas de lugar. Depois afetou a recepção saudável e a presença que sustenta o poder pessoal. Determinou as fabulações bizarras e finalmente levou às mais profundas angústias humanas. Desconfiando da criação e nutrição de nossos antepassados, ou envolvendo-se com lugares familiares não resolvidos. Dentro de nós, a busca por sentido e integridade competem o tempo todo com o absurdo que as tramas dolorosas e doentes da vida nos trazem, assim como a morte, sempre nos espreitando. É importante escalar um pouco, na tentativa de encontrar a experiência do sagrado em tudo o que existe, pois ele nos eleva e nos aterra ao mesmo tempo. Que a morte nos encontre vivendo o agora e sentindo que vivemos uma vida com sentido. Vamos terminar essa sessão retornando ao caso de Guilherme. O seu caso não é o extremo que ultrapassa a fronteira do sentido e o leva diretamente para o inferno da falta de valor de vida. A separação o levou a trabalhar suas travas emocionais e a tomar consciência da grande dor de sua mãe, com o estupro e a entrega da primeira filha. Em sua constelação, ele viu em cena sua irmã e o destino que lhe tocou, e também o estuprador e a vida triunfal por trás de tudo, manipulando os fantoches de acordo com os caprichos de seus desejos. Ele foi capaz de reconhecer como certas experiências profundas do medo do abandono que sempre estiveram dentro dele ressoavam com o que sua irmã poderia ter sentido quando perdeu o contato com a mãe e foi entregue para a adoção. Ele também observou outras experiências pouco reconhecidas, de desprezo que estavam presentes em seu corpo, talvez resultado do rancor e do desprezo que a mãe experimentou pelo estuprador, por si mesma e por sua própria história. No final, ele foi capaz de respeitar o destino de sua mãe e, essencialmente, sentir a conexão com o pai, ofuscada pelo hiperprotagonismo da sua mãe. E, acima de tudo, ele pôde imaginar o fogo que unia pai e mãe, fonte e espírito criativo, sentir-se acolhido dentro dele e, junto com ele, abrigar em seu corpo a força de seus antepassados. Você se lembra? Somos foguinhos.